Muito bem. Na vida infantil, olha a observação que ela nos traz. Na vida infantil, porque não compreende a gravidade dos atos, a criança escapa da responsabilidade, apelando para a mentira, fruto natural da sua imaginação criadora, que bem orientada encontrará o correto caminho para dar largas ao seu campo de inspiração e de ação, sem esquecimento da verdade. No entanto, em razão da falta de orientação no lar, que procura castigar o mentiroso, em si mesmo vítima de insegurança e inquietação emocional, elucidando-o quanto à maneira como deve conduzir-se, o ser cresce fisicamente, mantendo-se, porém, no estágio de infância psicológica, o que é muito lamentável. Infelizmente, isso é muito comum a gente observar. Muito comum. A pessoa, ela acaba tendo o hábito da mentira. E quando a pessoa cresce dentro desse programa, é muito doloroso, porque você não confia, você não sabe se a pessoa está falando uma verdade ou está falando uma mentira, pela permanência e pela repetitividade das suas ações mentirosas. Isso é fruto lá na infância, num lar, infelizmente, desajustado, uma família sem equilíbrio, forneceu para a criança subsídios que facultam-lhe a possibilidade da mentira. Não poucas vezes, continua Joana, diante dos grandes desafios para os quais o indivíduo não se sente equipado, por lhe faltar os recursos hábeis para os arrostar, foge para atitudes levianas e irresponsáveis, como se estivesse agindo de forma correta. Olha que coisa triste, né? Isso é muito comum. Mais grave torna-se o fenômeno quando a necessidade da evasão faz-se mais premente, levando-o a um estágio de esquecimento dos compromissos difíceis, dando a impressão de conduta incompatível com a dignidade e o bom tom. É lamentável. É lamentável. É comum ver-se agressão verbal contra outrem motivada pela inveja, que é a sua causa real, porém disfarçada de defesa deste ou daquele ideal, de uma ou de outra forma de comportamento. Nessa atitude está embutida uma fuga psicológica, ocultando a causa real do desapontamento, transformado em rebeldia e mágoa. Isso é uma química que ocorre dentro da criatura humana, da mente da criatura humana, que ele transforma a realidade na irrealidade e vive como se fosse uma vida real. Alguns estados pré-depressivos igualmente decorrem da incapacidade de serem resolvidos os desafios existenciais, facultando ao indivíduo esconder-se no medo que o leva ao mutismo, ao afastamento do convívio social e familiar, e uma forma de poupar-se a qualquer tipo de sofrimento. É um mecanismo de fuga. Ele não quer sofrer, por isso ele se afasta ou ele mente. Ele mente a ponto de enganar a si próprio e enganar o meio com o qual ele convive. Muito curioso tal mecanismo de fuga, tendo-se em vista que o enfermo vai defrontar-se com aquilo que gostaria de evitar. Não adianta. Ele desvia hoje, mas amanhã ele encontra. Desde que se torna infeliz, inseguro
no refúgio perigoso em que se homizia. Evidentemente, com o transcorrer do tempo, aumenta a insatisfação com a existência e desce ao abismo da depressão psicológica, uma tristeza, ensejando ao organismo, pelo impacto contínuo da mente receosa, perturbações nas neurotransmissões em decorrência da ausência de serotonina e noradrenalina. Estávamos falando, está aí ela citando os neurotransmissores. Esse peso de consciência nós vamos encontrar desde a época de Jesus Cristo. Quando Judas chegou a Jesus e falou: Mestre, aqui tem a nossa primeira contribuição para a implantação do seu reino aqui na terra, construir o seu reino aqui na terra. A bolsa é pequena, Jesus falou para Judas, a bolsa é pequena, mas tomar ajuda, que não venhas a sucumbir ao peso desta bolsa. E o que aconteceu? Ele não deu conta, ele sucumbiu. Como, Francisco, ele sucumbiu? Ele vendeu Jesus. Na boa intenção que ele tinha de construir o reino, porque ele era ambicioso, como todos os discípulos, mas Judas ele tinha ambição maior, ele tinha essa fraqueza pelo dinheiro. Tanto é que Jesus, no transcorrer do seu ministério, ele entrega a Judas a parte da contabilização e das anotações. Entende? Porque ele tinha essa habilidade. Consequentemente, ele vendo o crescimento da mensagem do Mestre, o aumento de volume de pessoas procurando, ele falou: não, nós temos que construir um reino que comporte todas essas pessoas. E com isso ele vende Jesus para os centuriões, que ao beijo do Judas, tanto é que é o ditado cunhou, isso é um beijo de Judas, trai o mestre, beijou o mestre, aquele a quem o beijar é o mestre, beijou, os guardas vieram e prenderam Jesus e levaram-o na cruz. Leva-o ao extremo complexo de culpa, que ele se enforca. A morte de Judas é o enforcamento, é onde Jesus vai buscá-lo lá no campo das trevas para tirá-lo, porque Judas tinha no seu íntimo a bondade no coração. Assim também aconteceu com Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei o meu reino. Tu hás de me negar 3 vezes, antes que o galo cante pela primeira vez na madrugada. Pedro não acreditou que isso fosse acontecer. Chega aos centuriões: você é um discípulo? Não, não sou discípulo. Você é um seguidor do Jesus de Nazaré? Não, eu não sou. Você não é o Simão Pedro, aquele que tem o discipulado do mestre? Não, eu não. Na 3ª vez o galo canta. Todos eles traziam dentro de si as fragilidades emocionais que todos nós trazemos. Eles não eram espíritos excepcionais, eles traziam em si uma profunda dedicação e postura forte de vontade. Postura forte de vontade.
mas eram pessoas vulgares, como todos nós. O ser humano encontra-se equipado, segundo Joana, de recursos preciosos que devem ser aplicados no cotidiano, de forma que se ampliem as possibilidades nele latentes, expressando a potencialidade divina de que se encontra constituído, expressando a potencialidade divina. Toda vez que se tenta evitar um esforço de luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida, que impõem movimento e ação como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Toda vez que se tenta evitar o esforço de luta, intimamente nós temos o empurrão da lei divina, que não permite que a gente venha a ser um obstáculo. Nós somos seres co-criadores. Nós somos colaboradores do Cristo. Nós estamos aqui para dar continuidade à sua mensagem. Quer queiramos ou não. Mas nós vamos sair pregando, Francisco? Não. Nosso testemunho de cristãos é dentro do lar. Nós precisamos dar o nosso testemunho dentro do lar. Voltaremos.